dar continuidade com vocês num assunto que nós começamos a nossa última aula, mas a gente explorou muito pouco, que é justamente sobre a sociedade da informação, tá? Esse assunto, pessoal, ele é um dos assuntos da geografia que ele acaba sendo menos técnico, tá? Ou seja, menos aquele assunto que a gente estuda as características, datas, acontecimentos, né? E ele é um estudo que a gente faz uma certa reflexão, né? Então a gente reflete um pouco sobre essa sociedade. É claro que eu não vou mentir para vocês, né, que nenhum assunto de geografia é um assunto jogado ao vento, né? Tipo, coloque isso aí no livro que é só para encher linguiça no livro. Claro que não, ele tem toda a sua importância. Afinal de contas, nós somos a sociedade da informação, né? Nós fazemos as redes de comunicação existirem e nós estamos tendo aula nesse momento por causa das redes de comunicação, né? É muito engraçado você parar para pensar, por exemplo, né, que se nós tivéssemos essa pandemia há 10 anos atrás, pessoal, dificilmente a gente teria aula, meu, né? Dificilmente a gente teria aula se isso aqui tivesse ocorrido, por exemplo, em 2010. 2010 a gente já tinha aí, por exemplo, laboratório de informática, a gente já tinha contato com a internet, mas nem de longe tinha essa disseminação que nós temos hoje, a ponto de você poder assistir essa aula segurando um celular, por exemplo, né? Você com certeza precisaria assistir sua aula em um computador, você precisaria ter uma boa internet na sua casa, você precisaria ter aí, né, um esquema que hoje está na palma da sua mão, né? Hoje está na palma da sua mão. Então, realmente, a nossa sociedade da informação, a nossa era do conhecimento, ela proporcionou coisas que a gente nunca imaginou que a gente teria acesso, né? Se a gente olhar, por exemplo, hoje, através de uma comunicação via internet, a gente está tendo aula, você pode fazer curso de inglês, você pode aí fazer um treino funcional, você pode assistir um filme, ouvir música, você pode expor a sua música, você pode expor o seu filme, caso você tenha, para quem gosta de fazer um curta-metragem, você pode expor suas ideias, você pode ter um blog, você pode ter um canal no YouTube, você pode ter um Tumblr, você pode ter qualquer coisa, né? Então, nessa rede de comunicação que a gente vive hoje, nesse mundo altamente conectado, nessa sociedade da informação, é um momento único na nossa história. Eu comentei com vocês, a gente nunca produziu tanto conteúdo na história, a gente nunca produziu tanto, né? A gente nunca leu tanto, a gente nunca se comunicou tanto, a gente nunca esteve tanto em contato com o outro, mas isso não quer dizer que seja necessariamente pessoal, né? Isso não quer dizer que seja necessariamente nós estarmos ao lado um do outro, necessariamente juntos. E também não quer dizer que o que a gente está produzindo tenha qualidade, né? O que a gente produz de uma forma inacreditável. Toda pessoa, todo mundo, pessoal, virou um produtor de conhecimento. Todos vocês hoje são produtores de conhecimento. Seja porque vocês se comunicam em grupos, sejam porque vocês se comunicam em redes sociais, então vocês estão produzindo conhecimento. As pessoas estão ouvindo o que vocês têm para dizer, as pessoas estão ouvindo o que vocês têm para falar, as pessoas estão vendo o que vocês produzem, as pessoas estão te vendo, né? E enquanto sociedade da informação, uma coisa que eu me fico pensando bastante é principalmente sobre o fato da gente estar assim, né? Muitas vezes a gente não está questionando o que a gente está fazendo e a gente está simplesmente seguindo um fluxo, seguindo um ritmo aonde não necessariamente a gente está dando uma certa qualidade para as produções que são feitas, né? Como qualquer um hoje é detentor de conhecimento, isso não quer dizer que tudo que as pessoas façam tenham de fato uma grande qualidade. Mas acima de tudo, cabe a nós selecionarmos aquilo que de fato a gente vai consumir. É por isso que na sociedade do conhecimento, né, uma palavra de ordem que tem que existir, a palavra é liberdade. Você tem que ter a liberdade para você produzir aquilo que você quiser, mas ao mesmo tempo você tem que ter a liberdade para consumir aquilo que você deseja, né? Então, eu acredito de verdade, sabe, que somente assim, um mundo com cada vez mais liberdade, né? Liberdade de expressões, liberdade de sentimentos, liberdade de postura, liberdade de vivência. Somente um mundo cada vez mais liberto é um mundo que vai trazer mais potencialidades para nós.
Mas, ao mesmo tempo, pessoal, quanto mais liberdade a gente tem no mundo, mais também a gente aí acaba tendo problemas para poder selecionar os assuntos que a gente vai poder assistir, vai poder ver, ou até mesmo vai poder acreditar, né? Porque no meio disso vem aí a Terra é plana, a vacina faz mal, que mais que aparece aí? Enfim, várias fake news, né? E acima de tudo, a gente tem que selecionar bem as nossas fontes, porque o conhecimento, conforme eu disse, todos estão provendo conhecimento nesse momento, né? Então, eu não acho mesmo que nenhum tipo de censura seja saudável. Eu não acho mesmo que nenhum tipo de censura seja interessante, tá? Tem aí esse marco regulatório da internet. Se vocês não sabem o que é isso, procurem se informar. É uma coisa bem interessante de você saber, uma coisa perigosa também, né? A gente está basicamente aí dando poderes aos governos, né? Não estou falando do governo especificamente do presidente, mas aos governos de meio que regular o que a gente pode falar, o que a gente pode fazer. E isso é muito perigoso, né? Porque quando alguém diz o que você pode ou não fazer, isso tem um nome, chama-se ditadura, né? E a gente sabe que a nossa sociedade do conhecimento, ela não pode sofrer nenhum tipo de amarra nesse sentido, né? Você pode não comprar, por exemplo, né? O material, você pode não comprar a ideia de todo mundo, né? Você pode, por exemplo, ver um comediante, um artista, um cantor, um ator, uma atriz que você acha péssimo e você não consome aquele material. Mas permitir que ele não se expresse, né? Fazer com que ele não possa ter voz, isso eu não concordo, entendeu? Eu posso até achar o cara um babaca, eu posso achar, sabe, o cara péssimo, achar ele um comediante ridículo, que não tem a menor graça o que ele faz, ou um músico ruim, enfim. Eu posso achar tudo isso dele, mas eu, na minha, né, no meu consumo, esse cara não faz parte daquilo que eu vou consumir. Mas eu não acho que esse cara tem que ser calado, entendeu? Eu não acho que essa pessoa tem que ser, que você tem que tirar o direito da liberdade de expressão. Cada um tem o direito de falar aquilo que quiser. Bom, e depois as pessoas aguentam as consequências. Mas no momento que a gente vive hoje, pessoal, é um momento um pouco tenso, um pouco conturbado, aonde essa sociedade da informação acaba sendo, de fato, tolhida, né? E quando eu digo tolhida, pessoal, eu quero dizer para vocês que significa que nós temos ali, então, uma certa separação, sabe? Nossa, me fugiu a palavra que eu queria usar com vocês agora. Mas assim, é como se ela estivesse sendo aparada, entendeu? É como se estivesse cortando as asas, sabe? A ponto de você se manifestar sobre isso, sobre o outro não, né? Porque se você fala tal coisa, então você obviamente já virou meu inimigo. Então, ao mesmo tempo que a gente está disseminando muita informação, a gente também está disseminando outras coisas, né? A gente dissemina também aí muitas opiniões e a gente está perdendo a capacidade do diálogo e a gente está invadindo na era, né, da gritaria e do que se você não concorda comigo, então você está errado, né? Então, tipo assim, se você não concorda com o que eu falo, você é Hitler, né? E a gente esqueceu quem é Hitler, né? A gente esqueceu o que é o nazismo, a gente parece que esqueceu o que é esse período da história horrível, né? Porque a partir do ponto que, né, você tem uma atitude e alguém não concorda com você, você já, sabe, você já joga todas as coisas piores da história em cima daquela pessoa, quando na verdade talvez o que esteja faltando é apenas um compartilhamento de informações. Então, nessa sociedade da informação que a gente vive hoje, as pessoas também estão vivendo em bolhas, né? Onde elas só escutam aquilo que elas querem, elas só ouvem aquilo que elas querem, elas só procuram as pessoas que falam aquilo que elas querem ouvir. A gente parou de dividir conhecimento, né? A gente parou de fazer, tipo assim, nossa, olha só aquele ponto de vista não é igual ao meu, mas me fez pensar, né? Tipo, olha só, nunca tinha pensado nisso, né? Hoje não, a gente vê uma pessoa pensando de frente e fala, tá vendo? Olha só aquele fascista, aquele nazista, né? Olha só aquele projeto de Hitler, não sei o quê. Caramba, né? Será que a gente perdeu, né, a palavra? Será que a gente perdeu o significado real dessas palavras? Porque são coisas muito sérias, né? Você associar qualquer coisa com o nazismo, por exemplo, é uma coisa muito séria. Pergunta para um judeu se ele associa qualquer coisa com o nazismo, né? Ele sim vai te falar se de fato aquilo tem a ver ou não com o nazismo que talvez ele ou a família dele possa ter enfrentado. Então, alguns termos perderam um pouco de sentido porque banalizou, né? Banalizou. Com tanta informação, com tanta rede de conhecimento, com tanta gente falando ao mesmo tempo, parece que antes a gente escutava a palavra nazismo uma vez por ano, na aula, né?
ou então você via num filme, e hoje basicamente o nazismo é quase um adjetivo, né, que a gente usa para qualquer coisa. E a sociedade da informação, então, ela precisa também selecionar melhor aquilo que é propagado, porque senão, de fato, as coisas perdem sentido, né, as coisas perdem o seu significado, e as informações ficam vazias. E nada é pior, pessoal, do que uma informação vazia. Nada é pior do que uma informação vazia que não tem sentido e onde você propaga aquilo única e exclusivamente para você falar sem trazer nada de bom naquilo que você está de fato falando. É muito naquela base da sociedade da informação do eu, né? Aonde eu importo, aonde eu falo, aonde eu existo e aonde eu preciso estar. O Karnal, vocês devem conhecer, né? Um filósofo fantástico, ele fala bastante sobre isso, nessa questão do eu, e a sociedade da informação, ela deu voz para o eu, entendeu? Ela deu voz. Antes, onde estava o conhecimento, né? O conhecimento estava na faculdade, o conhecimento estava nos livros, o conhecimento estava nas bibliotecas, agora o conhecimento está no eu, né? Você é o vetor do conhecimento e você precisa ser responsável por isso, né? Por isso que eu falei, eu não sou favorável que ninguém se cale, mas eu sou favorável que a gente escolha quem a gente vai ouvir. Porque a partir do ponto que a gente cala alguém, né, aí já virou uma coisa tipo assim, né, quem te dá o direito de falar e quem te tira o direito de falar. Eu não acho que a gente esteja vivendo um momento onde alguém possa dizer o que a gente deve ou não dizer. Eu acho que a gente tem que dizer. E aí cada um escolhe se vai ouvir a gente ou não. Vocês não, né? Que vocês têm que me ouvir. Então vocês não têm direito de escolha nesse sentido. Mas eu não estou falando sobre assunto, né, de terceiro ano do ensino médio. Eu estou falando sobre assuntos diversos que vocês produzem. Afinal de contas, vocês vivem aí em várias redes sociais produzindo diferentes tipos de conteúdos. Mas enfim, pessoal, a reflexão que eu queria trazer para vocês na aula de hoje é uma reflexão para a gente pensar sobre a nossa responsabilidade, tá? Sobre a responsabilidade na hora que a gente propaga informação, na responsabilidade na hora que a gente faz parte dessa rede, né, de informação, na hora que a gente faz parte da sociedade do conhecimento e em que tipo de informação que a gente está passando adiante, seja produção própria ou compartilhando alguma coisa. Só que tudo isso mudou muito nos últimos anos, né? Isso foi mudando bastante. Até mesmo a imprensa está sofrendo bastante com isso, né? Porque de uma hora para outra, a imprensa, que era absoluta em relação às suas notícias, né? Se você queria ver alguma coisa confiável, você assistia um jornal. Se você queria ver uma notícia, alguma coisa que aconteceu recentemente, você lia um jornal, lia uma revista. Hoje, a própria imprensa está sendo questionada, né? Se ela realmente faz o papel dela, que é informar, ou se ela não faz o papel dela, que é, de fato, desinformar. E tudo isso por quê, pessoal? Porque nós estamos produzindo conhecimento, entendeu? Então, de repente, hoje você se questiona se aquilo que você lê realmente é verdade, porque hoje você tem outras fontes para você buscar. É como eu disse, né? É muito bom por um lado, é muito liberto, te dá uma possibilidade gigantesca, mas o que as pessoas se aproveitam para espalhar aquelas notícias ridículas também é um absurdo, né? Vide as fake news que vocês devem receber aí em grupo de família, né? Eu, pelo menos, recebo umas 35 por dia, né? E sempre com aquelas coisas mais absurdas que você sabe, tipo assim, meu, isso jamais pode ser verdade. Mas as pessoas, principalmente as mais velhas, né, que acabam não confirmando as informações, acabam replicando isso de diferentes e várias formas. Esse também é um problema, né? Você tá com uma geração fazendo parte da sociedade da informação que não está pronta para isso. É, eu falo de pais e avós que estão se habituando a essa sociedade da informação, mas não são pessoas que necessariamente filtram as informações, né? Ou seja, eles são basicamente replicadores, né? Aí vem fake news a rodo, vem um monte de coisa a rodo, mas é uma adaptação, tá? É uma adaptação e com certeza nós, né, nós somos aqueles que já começamos a filtrar. Então você recebe uma notícia, você olha, desconfia, procura, vê se realmente aquilo é verdade, né? Você lê alguma coisa, você fala assim, caramba, será que é realmente isso? Aí você vai procura uma outra fonte, se informa. Nós devemos ser essa geração que vai fazer como se fosse um pente fino nas informações, além de propagá-las adiante, além da gente passar isso para frente. Mas enfim, estou falando demais, está ficando cansativo. Eu sei que, né, logo de manhã, eu escutar esse blá 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 o tempo todo já dá aquela cansada, né, pessoal?
Então eu queria convidar vocês para vocês assistirem um trecho de um vídeo, tá? Que fala bastante sobre como a sociedade da evolução evoluiu, da informação evoluiu, e principalmente que vocês vejam com um exemplo real, uma instituição que teve que se adaptar por essa sociedade e que, acima de tudo, reflete nos nossos dias de hoje, tá? Aí a gente já volta a conversar. Eu vou colocar para vocês o link, né? Caso alguém queira abrir aí no seu próprio computador. Mas eu também vou passar aqui, tá? Eu só vou deixar o link porque pode ser que agilize para vocês. O primeiro vídeo é esse aqui. Olá, meu nome é Ricardo Guimarães, eu sou casado com a Lili há 44 anos, tenho 4 filhos, 3 netos, alguns adolescentes, trabalho para grandes empresas, vivendo esse mundo maluco, e eu vou aqui contar para vocês o que a gente está compreendendo sobre o mundo, para talvez ajudar você a tomar boas decisões a respeito da educação que você dá para os seus filhos, para a sua carreira, trabalho, enfim, com relação ao futuro de todos nós. Olha isso aqui. Esse desenho, ele significa o que está acontecendo com o mundo. Parece um cardiograma, mas não é um cardiograma. Ele mostra que tem um momento que as coisas estavam muito paradas, quase mortas, e começa a acelerar, e passa a ter uma animação, uma vida que não tinha antes. Tudo ficou acelerado. Sabe por quê? Por causa da tecnologia de informação e comunicação. Nessa fase, tinha pouca gente no mundo e a tecnologia de informação e comunicação era muito rudimentar e cara. Telefone fixo no lugar, imagina. Demorava muito para as coisas acontecerem. O cenário era estável, quase parado, lento, previsível, controlável, simples. Acontecia uma coisa de cada vez. Nessa fase, criamos instituições com hierarquias poderosas que controlavam o mundo. E nós nos sentíamos muito seguros, porque tudo permanecia igual por muito tempo. O indivíduo se submetia ao grupo, abria a mão da sua individualidade, aprendia a regra do jogo e a vida seguia em frente. Isso deu certo por um bom tempo. Aí, com mais gente no mundo e com uma tecnologia de informação e comunicação mais poderosa e mais barata, todo mundo tomando decisão o tempo todo, numa velocidade absurda, o mundo começou a ficar instável, dinâmico, rápido, imprevisível, transparente, fora de controle, complexo. E nessa dinâmica toda, além da instituição, surge um novo personagem muito poderoso. O indivíduo conectado em rede, que acessa tudo e a todos o tempo todo. Mobiliza pessoas, trabalha, produz conhecimento sem precisar das estruturas e da permissão das instituições. Aquelas instituições hierárquicas e controladoras estão tendo que aprender a lidar com esse novo cenário, com esse novo indivíduo mais conectado, mais livre, mais móvel, mais bem informado e crítico. O mundo mudou tanto que pessoas de muito sucesso naquele cenário estão tendo muita dificuldade para manter seus negócios e empregos nos dias de hoje. Eu vou contar a história de um executivo muito importante, de uma organização global, poderosa, que estava tendo problemas enormes. Prejuízo, perdendo o mercado em todos os países em que tinha operação. Tinha brigas políticas internas entre departamentos, entre regiões, escândalos públicos, corrupção no financeiro e tudo acontecendo ao mesmo tempo, com toda essa transparência ao vivo e a cores do tempo real. Esse grande executivo viu aquele cenário e disse: eu não dou conta dessa complexidade, dessa velocidade, dessa transparência toda. Eu me demito. Aqui está ele. É o nosso querido Bento. O Bento foi sucedido por um outro executivo, que parece que foi feito sob encomenda para lidar com essa época de tanta inovação, onde o indivíduo tem que ser mais autônomo, mais senhor de si, não se submeter à instituição, mas, pelo contrário, liderar a instituição. Chico aceitou o desafio. Aqui está ele, de um jeito fácil de comparar e ver a diferença entre ele e o Bento.
Veja que o Bento está arcado, submetendo ao protocolo e às regras da instituição. O Chico está mais senhor de si. Para ele ajudar a igreja, ele tinha que mudar a igreja. Para mudar a igreja, ele tinha que criticar e propor novas maneiras de fazer as coisas. Porque do jeito que deu certo no passado, não era o jeito que ia dar certo no novo cenário. E ele começou a criticar e a mudar tudo usando o discernimento, o bom senso e os seus valores, que são os mesmos da instituição. A cadeira, por exemplo, ele pediu uma cadeira mais simples, mais leve, mais prática, que ele mesmo pudesse carregar. A roupa, uma roupa que fosse fácil de vestir, leve, simples e confortável. O discurso, ele não queria que alguém escrevesse o discurso para ele. Ele mesmo ia fazer o discurso com as palavras dele. E para ele estar sempre atualizado e poder falar à vontade, ele não ia ficar isolado no Palácio do Vaticano, num quarto de 300 metros quadrados. Escolheu morar no Palácio Santa Marta, num quarto de 30 metros quadrados, junto com os outros 400 padres e bispos que viajavam pelo mundo, e ele ia almoçar com esses padres e bispos para poder conversar, trocar ideias e saber o que estava acontecendo no mundo. Mandou tirar o vidro do Papa Móvel para poder falar com o povo. Mudou a política de investimentos do Vaticano para ficar de acordo com as crenças da igreja. Isto é, investir em empresas que prezam os valores cristãos, porque se a política de investimento não estiver de acordo com as crenças da igreja, como é que ele ia ter credibilidade quando ele fosse vender a fé da sua igreja? Veja que ele está colocando em prática o seu discernimento para mudar tudo na instituição, da cadeira aos investimentos. Ele busca simplicidade, praticidade, economia, agilidade, leveza e consistência. O Chico é um bom exemplo de sucesso neste novo cenário. A mudança é tão grande que os historiadores dizem que está terminando a sociedade industrial e está começando a sociedade do conhecimento, a sociedade em rede, a sociedade do indivíduo conectado em rede. Então, uma época de transição, e nós estamos aqui, exatamente no meio dessa transição. Veja o que está acontecendo. Neste ambiente estático, estável, a boa empresa funcionava como um relógio, uma engrenagem sem vida, isolada do ambiente, tic-tac, 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 onde o empregado era uma peça da engrenagem. O futuro era igual ao passado. Na medida em que o ambiente foi ficando mais mutante, mais veloz, novidade a toda hora, imprevisível, a empresa tem que se atualizar, aprender e evoluir o tempo todo para não desaparecer. Não é mais conservar, mas é adaptar-se, aprender, evoluir. Não pode ser um relógio que se repete eternamente igual, mas um sistema vivo, aberto, interativo, que aprende e evolui sem parar. E as pessoas não podem ser peças de engrenagem que se repetem sem pensar. Tem que ser células vivas, sensíveis, críticas, interativas, que trocam ideias, sugerem soluções, como o Chico. A boa notícia é que a gente sabe gerenciar muito bem os sistemas vivos. Sabe por quê? Porque nós somos sistemas vivos. Somos feitos de sistemas. Sistema respiratório, sistema endócrino, sistema ósseo, sistema digestivo. Sistema é um conjunto de elementos que trabalham de forma interdependente com um propósito comum. Como o nosso corpo. O ponto mais importante para a saúde do nosso corpo é a interdependência. Veja no seu próprio corpo. Nossos órgãos trabalham de forma interdependente, sempre em busca do equilíbrio do corpo. Esse é o propósito. Se um órgão declara independência, e isso se chama câncer, o corpo entra em colapso. A integração entre os órgãos desaparece. A energia do corpo se esvai, não consegue mais interagir com o ambiente, nem reagir aos estímulos. Como sistema aberto, ele vai sucumbir ao cenário. Então, se você quer trabalhar numa empresa de sucesso neste cenário, ajude a funcionar como um sistema vivo aberto. Você sabe, porque você é um sistema vivo aberto. Mas aqui vão algumas dicas para ajudar. Use o seu discernimento, seu bom senso, sua intuição. Confie em você. Promova a integração e a interação, onde você estiver. Seja sensível a informações relevantes para aperfeiçoar seu trabalho e a empresa. E o mais importante de tudo, reconheça que a realidade é interdependente. E por isso precisa da participação de cada um e de todos para resolver os seus problemas. Lembre-se, a boa gestão da interdependência garante a boa saúde do seu corpo e da corporação. Mais uma dica, não deixe as pessoas confundirem autonomia com independência.
Autonomia significa que você tem consciência de que faz parte de um todo maior e por isso você pode falar pelo todo. Por isso pode ocupar cargos de responsabilidade na hierarquia. Independência é quando você não se reconhece como parte do todo e olha só para a sua parte, colocando o todo do sistema em risco de colapso. Independência ou morte deu certo no século passado. Neste século, o certo é interdependência ou morte. Veja a evolução das relações na empresa e no mercado. No começo, a hierarquia era absoluta. Poucos mandavam e todos obedeciam como crianças obedientes. Não tinha concorrente, mas precisava de canal para vender. Depois, a empresa cresce, a hierarquia permanece, mas as áreas passam a ter seus chefes. As crianças ficaram jovens e, como jovens, andam em tribos. Nós versus eles. As áreas competem o tempo todo porque precisam se afirmar como jovens. Essa é a fase da independência ou morte. No mercado, o concorrente aparece e obriga a empresa a olhar para o consumidor. Hoje, a competição continua, mas vai ter que conviver com a cooperação para sobreviver nesse mundo mais veloz e mutante, em que a interdependência fica cada vez mais importante. Temos que amadurecer como indivíduos e olhar para o nosso interesse pessoal e do todo ao mesmo tempo. O Papa Chico, quando falou do meio ambiente na sua encíclica, ele não falou com os cristãos apenas. Ele falou com todos que vivem neste planeta, que ele chamou de a nossa casa. É isso aí. É nós. Junto e misturado. Essa é a real. Esse é o futuro com as pessoas mais valorizadas, mais bem informadas e fazendo melhores escolhas para suas vidas. Boa sorte. Bom, aí, pessoal, dá para... Parece mesmo, Sofia, é verdade. Não tinha me atentado a isso. Aí, pessoal, vocês conseguem perceber, né, realmente aonde que chega essa interação e como essa sociedade da informação ela vai muito mais longe, né? E como ela perpassa por diversos e múltiplos pontos e como é de fato uma evolução e como a gente tem que se adaptar. O exemplo que ele dá da igreja eu acho fantástico, sabe? Fantástico mesmo, porque coloca o contraponto, né, entre os dois papas e aí você percebe realmente que é uma ruptura, né? É um rompimento de modelos que funcionaram muito no passado e que hoje já não funcionam tanto assim. E é uma adaptação, né? É uma adaptação aonde a gente vai aí construindo as nossas próprias formas de observação e é onde a gente vai também aí também fazendo parte desse mundo novo, que é esse mundo, né, dessa sociedade da informação, dessa rede, né, dessa estrutura que não precisa ser necessariamente visível, né, uma vez que a internet, obviamente, não é visível, mas que acaba integrando toda uma sociedade, né? Esse sistema, né? A palavra sistema que ele fala, né? Que são várias coisas que são, entre aspas, independentes, trabalhando juntos, né? Então, o sistema de informação, né? São várias coisas que vão trazendo essa reflexão para nós. Enfim, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu acho ele muito legal porque ele fala bastante sobre a nossa matéria e também nos dá uma visão de mundo bem legal. E para a gente poder finalizar a nossa aula, pessoal, eu queria que vocês dessem uma olhada aqui num trechinho de uma entrevista do Leandro Carnal, que ele fala sobre, né, o poder do eu, que é aquilo que a gente estava falando, né, que agora muita coisa parte de você, né, e a gente tem que ter mais responsabilidade em cima disso. Afinal de contas, nós somos agora impulsionadores daquilo que a gente mesmo faz, a gente acaba sendo meio que um propositor de diversas situações. Vou colocar o link para vocês aqui, ó. E vou passar para vocês aqui também, tá? Redes sociais, ela pergunta se as redes sociais potencializam o poder do eu. Uhum. Algumas pessoas apelidaram o Facebook de a revista Caras do Povo Não Famoso, porque o sonho de todas, segundo ele, é fazer sucesso algum dia. O que você pode falar sobre isso? Acho que é uma versão otimista essa, porque pressupõe que esteja na cara seja famoso ou importante, em primeiro lugar. Eu podia chamar a cara do Facebook dos wannabe famosos, né? Na verdade é uma injustiça com a fama e com a caras, né? Nos dois casos.
Eu acredito que nós estamos gritando desesperadamente para sermos observados. Eu acredito que nós nos sentimos muito solitários. Eu acredito que potencializamos o eu, mas atomizamos, se preferirem a metáfora física, ou capilarizamos, se preferirem a metáfora biológica. Nós temos desde a invenção da imprensa, século XV, na Alemanha, a invenção da grande imprensa de jornalismo, século XIX para o XX, a televisão no século XX e o rádio no século XX, nós temos um crescimento gigantesco da capacidade de comunicação com o grande público. Ainda estamos lidando com estes fatos, mas sem sombra de dúvida, as pessoas estão dando opinião sobre tudo e esse é um bom exercício. A minha pergunta é se alguém está ouvindo a opinião alheia, se alguém está lendo a dos outros. Se eu tiver 35 grupos de WhatsApp, família, amigos, emprego, festa, etc. Se eu tiver 3 contas de Instagram, se eu tiver 4 perfis no Face, inclusive um fake para sacanagem, se eu tiver tudo isso, quem que eu estou lendo de fato, se todo o meu tempo é consumido pela atualização dessas questões? Eu, como pessoa mais velha, assisti ao nascimento do celular, assisti ao nascimento do computador pessoal, vi tocar o primeiro celular em sala de aula. Os jovens não sabem disso, mas não havia celular antes. Eu sei que essa ideia é uma ideia muito extraordinária. E como me dizem algumas alunas, não posso desligar, professor, eu tenho filhos. Como será que nossas mães nos criaram sem o celular? Ou seja, minha preocupação não é com a tecnologia. Eu uso o celular e gosto muito, e ele é muito útil, ele resolve muitas coisas para mim. A minha preocupação não é tirar ou reforçar o celular. Isso é secundário, isso é uma pergunta secundária. A minha preocupação é quem sou eu que preciso estar presente com tantas personagens, em tantos espaços, para que tanta gente me veja. Quando eu falo, às vezes, na televisão, e essa televisão tem interação via redes sociais, eu tenho a sensação que ninguém escuta. Eu tenho a sensação que muitos telespectadores estão casados comigo, não me escutam e não temos sexo. Ou seja, é um casamento absoluto. Eu tenho a sensação que cada um emite a sua opinião imediatamente quando identifica que eu disse alguma coisa. E graças a isso, ficam mandando mensagens. A participação é muito boa. E quando eu escuto e interajo, ela é fundamental. Nós temos a chance de uma virada, vou usar uma palavra mais difícil, epistemológica no século XXI, em que o conhecimento atingiu um novo patamar de validação. Temos a chance, mas isso ainda não ocorreu. Nós não estamos mais brilhantes ou mais produtivos do que há 30 anos. Apenas estamos incrivelmente mais ocupados com o mundo virtual. Eu saí com uma profissional de arquitetura que fazia um trabalho para mim e ela sentou comigo para jantar e discutir um problema de reforma e ela atendeu o celular. Eu fiquei esperando, certamente era algo grave. Continuamos a conversar, ela atendeu novamente. Eu esperei, certamente era algo gravíssimo que impedia a nossa reunião. Na terceira vez tocou o celular dela, era eu ligando para ela e dizendo a ela: já que você prefere pelo celular, vamos ter nossa reunião assim. E tivemos, e foi uma reunião produtiva. E o celular dela não tocou mais, porque nós tivemos. É uma questão de escolha. Me preocupa que a realidade virtual se sobrepõe à realidade real. Me preocupa isso, mas é provável uma preocupação de idade, não seja uma preocupação de crianças ou jovens, que isto vá passar. Me preocupa que realmente a fala reflexiva, que é o tom da fala do Hamlet, tenha desaparecido. E a fala informativa esteja dominando. Como diz num filme sobre a dificuldade de Shakespeare, o problema de Shakespeare é que ele nunca diz vai dali para lá. Shakespeare diz, toma das asas de Mercúrio e passa deste ponto àquele outro onde o sol se põe. As metáforas, as interpolações, os adjuntos, os apostos, os vocativos shakespearianos tornam complicada a frase reflexiva, porque a frase reflexiva pressupõe pensar no que eu estou dizendo. E quando eu penso no que eu estou dizendo,
Curiosamente, eu digo menos, porque é muito mais significativo. Quando eu não penso no que eu estou dizendo, eu digo mais coisas, porque elas perderam o sabor e se tornam como num quilo. Apesar do restaurante por quilo ser uma maravilha, que reduziu todos os alimentos ao mesmo sabor. O chuchu, a vitela, o purê, o milho, a alface, todos têm o mesmo gosto. E se não tem as 11 quando são colocadas, as 3, certamente tem o mesmo sabor, as pessoas põem um pouco de cada, como se fizesse qualquer diferença. O frango, o peixe ou a carne, e escolhem a ervilha, como quem escolhe pérolas, uma por uma, e colocam delicadamente no seu prato. E eu fico pensando, é tão sem graça essa comida, que eu tenho que ter muito cuidado ao comer, para me sentir comendo alguma coisa. Ou seja, quando eu não tenho sabor nas coisas que eu vivo e faço, eu multiplico as coisas que eu vivo e faço. E falo mais, e saio mais, e faço mais festas, e tenho mais amigos, e viajo mais, e não paro de viajar, porque como eu não consigo estar comigo, eu quero estar em todos os lugares do mundo, que eu não tolero estar na minha casa, ou pensativo. Então eu tenho que estar no estresse do aeroporto e visitando. Você foi à Argentina? Já fui a Buenos Aires, já fui a Equador, mas você conhece Salta? Ai, Salta eu não conheço. Então vamos a Salta neste momento. Agora eu fui a Salta. E a Patagônia? Você conhece a Patagônia? Não. E Mar del Plata? Ou seja, é uma vida para rodar, 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 até que eu fique tão tonto que eu perca a consciência de mim mesmo. Por isso que nós viajamos mais do que jamais viajamos no passado, porque nós não estamos vendo mais nada. E batemos fotos que vão para o computador e não vão ser vistas por ninguém. Ou vão ser enviadas para 10 mil pessoas que não vão ver, ou vão ter inveja de eu estar viajando e vão responder apenas kkkk. Ou seja, este é o vazio que o Hamlet estranharia, já que o Hamlet faz toda a peça dele, a mais reduzida de todas, no único espaço da corte, no único espaço de Elsinore, em salas do palácio. E dali apenas eles falam de uma viagem à Inglaterra de navio e falam de uma ida a Heidelberg, uma ida a Paris, mas toda a peça se passa ali, porque a casca de nós do Hamlet é suficiente, reinado, é suficiente para ele. Outra questão? Bom, acho que deu tempo em cima, né, pessoal? Deu tempo em cima, que era o vídeo terminava exatamente na hora que acabaria a minha aula. Enfim, pessoal, fica aí para nós a reflexão, né, sobre essa sociedade do conhecimento, sobre essa forma da gente pensar, sobre as consequências dos nossos atos e também dos nossos pensamentos, né, quando a gente verbaliza eles, obviamente, e que a gente consiga, a partir disso, né, também evoluir enquanto sociedade e que a gente consiga aí também fazer uma autocrítica naquilo que a gente possa melhorar, tá certo? A gente conversa mais então na próxima quinta-feira, beleza? Obrigado aí pela presença de vocês e até a quinta, pessoal. Valeu, boa semana para vocês, Tchau, viu? Bruno. Tchau, gente. Falou, Brunão. Falou, gente, até mais, hein? Valeu.